Clarinha, minha equipe. TI. TI de 1. Então, ótimo, beleza. Então, a meta é transformar a nova geração em sucessor, né, e não herdeiro, mas estou achando que a geração mais antiga fez o curso melhor do que a nova. A nova geração não está muito preocupada. Então, tem alguns conceitos básicos, né, como a gente vai falar de carteira, o que investir, né? A gente já falou de cada tipo de ativo, né? Agora a gente vai dar um geral como é que a gente investe em tudo, né? Na verdade, é como eu invisto, né? É pós-fixada. Então, teoricamente, você tem que ganhar mais investindo em ação. Só que se você investir numa ação errada, não necessariamente quanto maior risco você vai correr, maior o potencial de retorno. No Brasil, a gente tem um CDI aqui que tem baixo risco e alta rentabilidade. Apesar de que a inflação às vezes pode comer tudo, né? Só para vocês terem ideia, nos últimos 10 anos, em dólar, o CDI, que a gente chama aqui que é um maratonista, né? um puta do índice, ele teve rentabilidade em dólar de quase 20% ao ano só. Então, foi muito baixa. 20% em 10 anos, né? Então, 2% ao ano. Então, não necessariamente você ganhar muito em real, você está ganhando muito em dólar, né? E às vezes você está perdendo poder de compra, né? É muito importante a gente diversificar em ativos e países, né? Porque se a gente coloca todos os ovos na mesma cesta, né, pode ser que alguma hora isso dá problema, né? Vamos supor que a gente põe 100%, só um minuto, 100% do nosso dinheiro no Brasil, né? E, por exemplo, entra um governo aí que já aconteceu no Brasil de segurar o dinheiro dos investidores, né? Então, isso aí é um risco muito alto, tá? Liquidez, né? Eu sempre gosto de ativo que tem liquidez rápida, né? 1 dia, 2 dias, no máximo 30 dias. Existem alguns CDBs ou debêntures, né? Que você investe e o banco te pede, em troca de uma rentabilidade um pouco maior, te pede 3 anos com o dinheiro parado lá. Eu acho que isso não funciona. Até porque o que você ganha mais por ter essa rentabilidade um pouquinho maior, eu acho que não compensa, tá? Então, a gente tem que ter o dinheiro líquido, né? Porque uma hora a gente vai precisar, né? Pode aparecer um negócio melhor e a gente tira ele rápido, tá? E o tempo, né? Isso aqui é a coisa mais importante. Qual é o tempo do investimento, né? Você está fazendo um investimento para quê, né? Com qual objetivo, né? Curto, médio ou longo prazo. Então, primeira coisa para investir, definir o objetivo. Eu quero aumentar meu capital, eu quero aposentar com aquele dinheiro, eu quero passar esse dinheiro para os meus filhos, eu quero ter uma reserva de emergência, eu quero fazer uma viagem para a Espanha, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, né? Então, primeira coisa é definir o objetivo. E quando a gente define o objetivo, a gente tem que definir o valor e o tempo. Então, em 10 anos eu quero ter 100 mil, 15 anos eu quero ter 200, em 20 eu quero ter 300. Tudo que é meta, ela tem que ter tempo e valor, né? E aí depois, de acordo com suas metas, né, você pode rebalancear ou mudar com o tempo. Mas é sempre bom, quando for definir meta, tempo e valor, né? Entenda o perfil do risco, né? Então, perfil do seu perfil de risco, desculpa. O que é isso? Saber se você é arrojado, moderado, muito conservador, né? Então, nas corretoras aqui no Brasil, todas elas, a primeira coisa que você faz antes de investir é um questionário para responder qual que é o seu perfil, né? Você aceita perder 10% do capital para ganhar um pouquinho a mais, né? Porque, teoricamente, correndo mais risco, a gente pode ganhar mais. Então, dependendo da idade que a gente está também, né? Quem está pondo um dinheiro de aposentadoria não pode correr tanto risco igual alguém que está na faculdade hoje, né?
igual, tipo assim, o André falou de Bitcoin aqui, de criptomoedas aqui, né? O André tem 20 e poucos anos de idade, então ele pode correr um punhado de risco que quem já está com quase 60 anos não pode correr, né? Você vai precisar do dinheiro em quanto tempo, né? Então, de acordo com o questionário da corretora, você vai ter o perfil muito conservador, moderado e arrojado. Então, você vai ter que investir de acordo com esse perfil. Isso aí, ó, é a coisa que não existe uma recomendação de acordo com cada tipo de investidor e cada tipo de ativo. Mas eu dei um exemplo aqui, um sujeito que é muito conservador, 90% da renda da aplicação dele tem que estar em renda fixa e 10% em variável. Um sujeito muito conservador não vai investir em cripto e nem em ouro, tá? Então ele vai totalizar 100%. Um sujeito que é conservador, respondendo o questionário, a gente sabe em qual classe a gente encontra, tá? Quem é conservador já pode pôr 70% em renda fixa, o moderado 60% e o arrojado, normalmente aí já é o contrário, né? Quem é muito arrojado, a recomendação é trabalhar os 30% em renda fixa, né? E aí ele pode investir uns 60% em variável, né? E 10% em cripto ou em ouro. E tem os muito arrojados, né? Tem os muito louco, então vai indo tem gente que trabalha 100% em renda variável, tá? Não recomendo, mas existe. E outra coisa muito importante quanto a gente vai investir em cada lugar do mundo. É muito importante, principalmente para quem está no Brasil, lembrar que nosso país ele tem uma moeda muito instável. O Brasil hoje é de 1 a 1,5% do dinheiro do mundo está dentro do Brasil, né? De valor de mercado, é de 1 a 2%. Então, assim, o Brasil, muita gente acha que esses outros perfis aqui eu peguei de recomendação de corretora, né? Que recomenda pôr 10% do dinheiro nos Estados Unidos e 90% no Brasil. Para mim, isso aqui não é nada muito conservador. Eu acho que é muito arrojado uma pessoa ter 90% de dinheiro no Brasil e 10% nos Estados Unidos. Eu acho que é muito mais seguro, mais conservador, ter muito mais dinheiro fora do que dentro, tá? Existe por exemplo, existe o problema de quem é muito conservador, de pôr o dinheiro fora, de ter uma desvalorização do dólar, né? Mas no longo prazo, a gente vê o contrário, né? Quem desvaloriza em relação ao dólar é o real, e não o contrário. Já teve, principalmente no primeiro mandato do Lula, mas isso aí foi uma exceção, né? Um boom de commodities que realmente o dólar baixou em relação ao real. Mas se você pegar dos últimos, do plano real para cá, era 1 para 1, já está 1 para 6, então é muito mais seguro ter dinheiro nos Estados Unidos ou em outros países do mundo, na Europa, por exemplo, tá? Então, eu coloquei aqui, mas eu não concordo com essa alocação alta em Brasil. Eu acho que a gente tem que aplicar muita coisa fora, né? Que a gente ser conservador é deixar dinheiro fora, não dentro do Brasil, né? Aí eu dou um exemplo, né? Pensar que vocês são, quem não é o Marcos é a Lu, que vai guardar todo o recurso em real, né? Tem coragem, Marcos? Lu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quantos por cento do seu investimento está em real? A gente não tem. Hoje só a conta da. pouquíssima coisa. Então, mas quase não trocaram. Nada. Tá tudo aqui. Né? Mas nós, na realidade, depois de alguns anos morando aqui, a gente se desvinculou completamente do Brasil. Sim. E como eu mencionei no começo dessas discussões, né? Nosso objetivo é porque a família está se organizando, redistribuindo. Uhum. Então, assim, mas nós vamos ter que decidir o que fazer, né? À medida que essa distribuição ocorrer, o que nós vamos fazer, mas provavelmente, obviamente, eu prefiro ter o dinheiro aqui. Não tenha dúvida. Acho que nós vamos comprar uma casa lá na Itália, num lugar que chama Penny. Você já viu? Ótimo investimento. E é o seguinte, mas é isso aí mesmo. Marcos, você tem algum amigo americano que tem dinheiro no Brasil?
Muito pouco. Tem o filho do Scott que comprou fazenda. Não, mas é porque imagina há muitos anos. Mas não, como investimento, assim como você falou, é mais uma diversificação, conhecidos nossos, não. E normalmente imóveis. Ele comprou um apartamento porque ele vai sempre. Comprou uma fazenda. Aí ele fica lá, coisas desse tipo assim, mas para a maioria está aqui. Mas eu tenho cliente aqui que tem apartamento no Brasil. Eles moram aqui, mas tem apartamento no Brasil. Mas são brasileiros. São brasileiros. Não, eu estou perguntando de americano mesmo. Americano. Não, americano. Só se for casado com brasileiro. Não, muito raro você ver que eles falando que eles, especialmente, lembre-se, a visão deles aqui da América Latina é de altíssimo risco. Eles não querem. Então, agora a recomendação é para quem mora no Brasil. Então, vocês imaginam, né? Deixar o dinheiro todo no Brasil é um risco muito alto. Tá? Então, um exemplo disso mostra o fluxo, né, de dinheiro saindo do Brasil, que eu mencionei, e outro você vê logo, né, qual que é o problema no Brasil, qualquer instabilidade, dinheiro de investidores sai fora, o pessoal tira o dinheiro todo aí. Aqui, essa entrada e saída de dinheiro é muito, muito menor do que no Brasil, por exemplo. Espera o presidente que está aqui agora. Não sei, vai ter que esperar e ver. Aqui é considerado hot money, né? Que é o de alto risco, né? Para o cara ganhar muito, né? Mas é complicado. Bom, então aqui, só para lembrar vocês, o poder de compra do real de 94 a 23, R$100 hoje R$100,94, R$100,94 tem o mesmo poder de compra de 12,47 hoje, né? Então, perdemos muito o valor de compra, tá? Desculpa, R$100 hoje compram o que 12,47 compravam em 1994. Essa é a forma certa de ler. Dúvidas? Tá. E aí, como é que a gente vai escolher a localização geográfica, né? Porcentagem de Brasil, porcentagem dos Estados Unidos, porcentagem do mundo. E até tem uma frase do nosso presidente aqui, que ele falou, né, num discurso, o povo mais pobre, o povo mais humilde, quando ele tem um pouquinho de dinheiro, ele não compra dólar, ele compra comida. E aí, tem um canal aqui do YouTube que eu acho legal, o cara fala assim, né, ninguém come dólar, mas a gente acorda, pega o celular, que é preço em dólar, olha as redes sociais, que é tudo americana, faz café, que o preço é em dólar, põe açúcar no café, que o preço é em dólar, pega o pão, que o trigo é em dólar, né? O ovo, que é dólar, né? Pega o carro, que é dolarizado, e é de uma multinacional, ou um ônibus, ou um trem, que precisa de um combustível, que é preço do dólar, né? Vai trabalhar numa empilhadeira, abre um notebook, que é tudo dólar, né? Abastece o veículo, petróleo, né? Tudo preço em dólar, né? Vai almoçar, carne, milho, que é carne basicamente, se for de frango e porco, é milho e soja, né? Que é dólar, né? Óleo, preço da soja em dólar, feijão, arroz, né? Então, a gente, apesar da gente não comer o dólar em si, toda alimentação, toda a rotina nossa é muito baseada em dólar. Né? Lá na nossa empresa, somente 2 insumos não tem preço em dólar, né? Que é o calcário e o sal branco. O frete é dólar, então, assim, a gente é um país extremamente dolarizado. E aqui eu peguei uma recomendação que eu não tenho competência para saber quantos que a gente tem que ter de Brasil e mundo, mas esse Luiz Francisco, que é um brasileiro dessa Pragma Capital, para ele a recomendação ideal é 10% de Brasil e 90% dos investimentos fora do mundo. Ele recomenda a gente colocar de 80% a 75% nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos e Japão, de 36% a 40% nos Estados Unidos, de 20% a 25% em emergente, né? Sendo que o Brasil, ele trabalha com 10%, né? Brasil, China, Índia e Sudeste Asiático. Essa é a recomendação do Luiz. Eu não tenho competência para isso. Mas eu achei bem legal, assisti o podcast dele, achei muito interessante a justificativa, né? E ele recomenda 70% em equity returns aqui, que é ação,
REITs, né, que são os tipos de fundo imobiliário americano, um pouquinho diferente, terra, floresta, né? Ele coloca 35% em ação e 35% em ativos reais mais risco, né? 20 a 22 em private equity, que são empresas de alto capital privado, né? Tipo uma ação antes dela ir para a bolsa, né? Geralmente você tem uma rentabilidade maior. 7,5%. É o que a gente chama de capital fechado. São tipo as empresas que vão entrar na bolsa no futuro, né? Então, se der certo, a empresa você ganha muito dinheiro, né? É um risco alto, né? Mas é uma rentabilidade alta. 7,5% em floresta, né? Imóveis, né? Infraestrutura. 5% em crédito especial. Ele deu o exemplo do fundo da Lumina, que é um fundo de recuperação de ativos, é um risco alto, né? 30% em renda fixa. Ele trabalha 20% hedge fund global, de beta baixo, de risco baixo, e 10% em caixa e renda fixa de baixa volatilidade. Isso aqui é bem legal, essa Pragma Capital, né? Que provavelmente eles têm um fundo no Brasil. Eu só assisti o podcast, achei bem legal a visão de mundo do cara, né? E aí, o próximo passo é escolher a classe de ativo, né? A gente já escolheu o que a gente sente é conservador, o que não é, onde a gente vai deixar no mundo, né? E dentro do mundo, a gente tem que saber quantos por cento é renda fixa, tesouro direto, CDB, LCIs, né? Eu gosto muito de tesouro direto, né? E reserva de emergência, às vezes você pode pôr um pouquinho em CDB, porque o CDB, a liquidez é no dia, é mais rápido um pouquinho. Tesouro direto até meio-dia no dia, após meio-dia no dia posterior. Renda variável, né? Ações, ETFs, fundo imobiliário, fundo de infraestrutura, reserva de valor, né? A gente considera reserva de valor até recentemente ouro e metais, né? Preciosos, prata e Bitcoin. Tem gente que considera, tem gente que ainda não, né? Então, criptomoeda, né? Geralmente é uma pimentinha legal para carteira aí, ter de 3% a 5%. E eu aloco em ETF de cripto, né? Você pode, ou do ETF de Bitcoin, ou o próprio Bitcoin, né? Bem interessante. A hora que o Bitcoin sobe pra caramba, te dá uma rentabilidade legal. Dá uma pimentada na carteira, né? E aqui, eu comparei aqui alguns investimentos em prazo diferente, porque tem muita gente que fala renda fixa é melhor que renda variável. Renda variável é melhor que renda fixa. E tudo depende do prazo. São alguns gráficos, né? Aqui pegamos de fevereiro de 14 a fevereiro de 24. Em preto aqui, ó, tá o CDI, ó. Então o CDI rendeu 163%. E essa linha mais grossa aqui é o IMAB 5+, que é média dos títulos de 5 meses, né? Rendeu 231, né? Então, muita gente fala que é muito melhor investir em título de renda fixa atrelada à inflação. Na verdade, no longo prazo, eles são melhores mesmo. Mas, às vezes, você vai investir um dinheiro no curto prazo. Aqui eu já peguei de 21, né, até 25. O CDI rendeu 50,86 e o IMAB lá, isso aqui é um ETF de IMAB, rendeu 42. Então, não necessariamente tem um melhor que o outro. Eu acho que são estratégias que se complementam, né? E são importantes na carteira, ter CDI, né, que é Selic, Tesouro Selic, ter inflação, mais alguma coisa, e você fazer um portfólio de todos esses que vão complementando. Aqui comparando renda fixa com variável, né? Renda fixa, ela representa uma dívida, né? Todo mundo sabe, possui uma taxa definida e possui um prazo de vencimento. E a variável, o lucro é incerto, não há prazo de vencimento, representa uma participação na empresa, né? O ideal é sempre a gente conjugar os dois, né? Aqui, outro exemplo de perfil conservador, tem gente que fala que 50% em renda fixa e 20% em renda variável, o agressivo tem 30% em renda fixa e 70% em variável, né?
eu acho que cada um tem que ter o quanto acha confortável daquilo ali, né? E a idade vai influenciar no percentual. Quanto mais idoso a gente está, mais importante a gente ter renda fixa, tá? E isso aí também é desconstruído dependendo do tamanho do patrimônio que você tem, né? Tem muito investidor de bolsa que é 100% renda variável, só que o cara já tem um tanto de ação de dividendo que para ele, que ele ganha de dividendo por mês, paga as contas e ainda sobra dinheiro. Então, por isso que não existe a regrinha certa, existe o que deixa a gente confortável, né? Aqui, ó, comparando Ibovespa vezes Selic, de 2005 até 2018, Selic foi muito melhor do que o Ibovespa, né? E aqui comparando também de 2009 até 2025, CDI como contra o Bovespa também, né? Que é o ETF do Ibovespa. Aqui, no caso, foi melhor, né? Então, aqui, ó, tem tudo para falar que no Brasil, não necessariamente a ação é melhor do que CDI. Mas em alguns períodos, aqui agora eu peguei um período de 1967 até 2018, 19, né? Nesse intervalo aqui, a ação deu, em 50 anos, ela deu 2.600 acima da inflação e o CDI 1.600 acima da inflação, né? Então não existe o melhor investimento, existe uma sinergia muito legal de trabalhar eles junto e eles vão te reduzir seu risco da sua carteira e vão melhorar a sua rentabilidade com os aportes sempre no que está mais barato. E aqui é um exemplo americano, né? De 1802 a 2012, por isso que muita gente fala que as ações são melhores do que a renda fixa, né? Que no caso americano, né, ela deu 6,6% ao ano, os títulos 3,6%, as letras 2,7%, o ouro 0,7%. E o dólar, menos 1,4%. Esse aqui é o percentual ao ano. Nos Estados Unidos, eu acho que até é mais fácil a gente afirmar que a ação realmente é bem melhor do que os títulos, tá? No Brasil, eu tenho um pouco de dúvida, principalmente dependendo do período. No longo prazo, as ações são melhores, porque teoricamente a gente está correndo um pouquinho mais de risco. Só que quando a gente fala em ação, é muito importante saber escolher a empresa. E às vezes isso aí que é a dificuldade, tá? Então, ó, geralmente no longo prazo, acima de 15 anos, boas ações são mais rentáveis que a renda fixa. Em períodos curtos, não podemos afirmar nada, né? Dinheiro de curto prazo, que seria menos de 5 anos, a recomendação, renda fixa pós-fixada. Então, tudo que dentro aqui do Brasil, que a gente vai precisar do dinheiro em 5 anos, esse dinheiro é renda fixa pós-fixada, tá? E investir nas duas classes traz benefícios para a carteira, né? Então, dúvidas? Acho que só para a turma mais nova, né, uma outra forma de pensar, porque são muitos ângulos, né, para tomar decisão. O negócio falou, é o perfil pessoal, de conservador, tudo, aí entra o horizonte, tempo, aí por diante, né, a situação, aonde você mora, onde estão as suas coisas, como é que você joga. Mas eu acho que o ponto inicial para qualquer pessoa, né, começar a tentar digerir isso é pensar, bom, eu tenho tanto, esse certo tanto, disso aí um tanto eu quero, como igual você acabou de falar, é um fundo emergencial. Então, esse já volto no que você falou, o objetivo. Então, esse dinheiro, o objetivo não é ganhar dinheiro, é ele estar ali, manter o valor, para quando, se eu precisar dele numa emergência, eu rapidamente posso usar. Aí o resto, aí sim eu vou pensar em investir dentro das categorias que você mencionou, só para os mais jovens irem vendo como é o processo de tomada de decisão. Isso aí. Então, e aí agora, que eu acho que é o passo mais complicado, é escolher os investimentos dentro de cada classe de ativo, né? Por exemplo, quais ações eu vou escolher, quais fundos eu vou escolher, né?
como é que a gente faz isso? Aí a gente falou de vários tipos de investimento, né, que foi a parte maior, né? Falamos de Bitcoin, falamos de ações, fundo imobiliário, fundo de infra, porque essa é a parte mais difícil. Tem jeito de ficar difícil, tem jeito de ficar fácil, tá? No caso de fundos, né, fundos de investimento, fundo imobiliário, né, a gente sempre procura boa gestão, de preferência com taxa baixa, mas normalmente a gente acha muito boa gestão com a taxa média, porque raridade ter fundos muito bons com taxas muito baixas. Existe, mas não é a maioria, né? Histórico de rentabilidade, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado que o histórico de rentabilidade, ele conta a história do passado, né? Mas, pelo menos, conta uma história, né? Não quer dizer que da agora para frente o futuro será igual ao passado, né? Existe aqui um site no Brasil, chama Mais Retorno, que ele compara alguns fundos. Mais para frente eu vou dar os exemplos, né, de fundos de investimento, né? E no caso de reserva de emergência, a gente precisa ter de liquidez. Deixa eu pegar aqui já o site. O site é esse aqui, ó, maisretorno.com, né? Então, tudo que tem aqui no Brasil, a gente tem jeito de jogar. Por exemplo, se quiser comparar não sei se eu desligar isso aqui, não vai. Chegou para cá. Aqui, ó, aqui tá comparando o CDI, né, em verdinho, que é basicamente uma linha reta, né, que é o dinheiro pós-fixado, com o BOVA11, que é um ETF da Bolsa Brasileira, né? Então, aqui, ó, o CDI deu 334%, enquanto o BOVA11 deu 244%. Só que isso aqui tem um negócio que é muito importante. E essa história é só do cara que em 2009 investiu, né? E esse é o problema de gráfico, de comparar fundos, de sei lá o quê. Porque essa história toda aqui desse tanto de tempo aqui, de 16 anos mais ou menos, ela só conta a história do sujeito que no dia 12 de 1 de 2009, que é o primeiro dia, que investiu aqui. Esse site ele tem esse negócio de janelas móveis, mas é pago, eu não tenho acesso. A janela móvel, ele já pega a história nesses 15 anos de todo mundo que investiu nos dois e leva até hoje. E ele fala, ó, tantos por cento das pessoas que investiram nesse período ganhou mais ou menos do que os outros. Porque, às vezes, te dá uma ideia, isso aqui dá uma ideia só de quem investiu em 2009. Ele dá uma ideia temporal, mas, por exemplo, o sujeito que em 2016 aqui, ó, investiu no BOVA11, provavelmente, aqui, ó, 18 de 1 de 2016, ele ganhou muito mais dinheiro do que o CDI. Aqui dá para fazer, ó. 12 de 1 de 2016 até hoje. Até 20 de 3 de 2025. Então, o sujeito que investiu lá na baixa, ele tem uma história muito mais... Ele ganhou 250% contra 117% do CDI, tá? Mas é para apresentar aqui como é que funciona o Mais Retorno. Então, como é que a gente sugere de ser investido, né? Sempre o melhor de tudo, para quem não conhece, para quem não quer estudar, sempre o melhor é a gente estudar, né? A gente aprender. Mas o segundo melhor é pagar um consultor financeiro que não ganhe com as indicações, tá? Alguém que vá te indicar. Problemas. Você tem que arrumar um bom consultor financeiro, né? E normalmente um bom consultor financeiro, ele tem uma remuneração um pouco mais alta. Outra opção bem mais barata, casas de research. O que são casas de research? São empresas, né? A Suno é uma, a Nord,
o Vicente Guimarães, Dica de Hoje, Finclass, são empresas que vão te dar uma carteira, né? E geralmente o ideal é uma carteira com tudo, global, né? Você vai investir tantos por cento aqui, tantos por cento ali, né? E aí você já vai pegar o histórico deles, né? Geralmente eles têm, né? E vai começar a investir no que ele indica. Você vai investir nas 10 ações que ele indica, os 10 fundos imobiliários que ele indica, né? E dentro dessa casa de research tem muito material para você estudar. Se você quiser conhecer as empresas, análise, né? Eu acho que foi uma das formas que eu comecei a aprender, né? Eu evitaria assessores, né? Assessores são o pessoal, tipo, o corretor da XP que te atende, né? Normalmente, apesar de existir bons profissionais, eles não são independentes, né? A remuneração deles depende do que você vai investir. E tem coisas que pagam muito melhores do que outras, né? Então, é uma forma que eu tomaria cuidado. Critério, né? O que a gente recomenda antes de escolher um ativo? Estudar o ativo antes de comprar, ver o que aquela empresa faz, que aquele fundo faz, o que ele negocia. Põe pouco dinheiro, né? Compra lá, se for um fundo imobiliário, compra a ação a compra mínima é 100, né? Então já não é tão pouco. Tudo que tem liquidez diária, evitar imobilizar dinheiro em 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá? No caso dos fundos, né? Boa gestão com taxa baixa, nós já definimos o que é boa gestão. Ver o histórico de rentabilidade, né? E aí você pode comparar aqui no mais retorno fundos diferentes, né? Tem um negócio que é muito legal, que chama grau de competência do investidor, né? O pessoal recomenda a gente só investir o que a gente conhece. Só que isso é um paradoxo, né? Porque conhecimento é a capacidade humana de entender, aprender e compreender as coisas, né? Ele pode ser aplicado criando e experimentando novo, né? Então, se a gente não fizer, não errar, né? A gente provavelmente não vamos conhecer aquilo. Então, investimento, eu acho que a gente tem que começar com pouco, porque a única forma da gente aprender é fazendo, né? E normalmente, pelo menos, eu já aprendi muito mais com meus erros que com meus acertos, né? Quando a gente está acertando, a gente acha que está tudo bem. Quando a gente erra, a dor, ela ajuda a aprender mais, né? Então, a sugestão é investir em que tem um pouco de conhecimento, né? E de acordo com o que você vai investindo, é um crescimento contínuo, né? Você vai investindo, vai aprendendo, e vai tendo mais dinheiro para investir. Então, se a gente deixa para fazer isso muito tarde, fica difícil de aprender, tá? Tem jeito de aprender, mas normalmente, se a gente começa a fazer isso com 18, 19, 20 anos, aí que é a turma mais nova, a gente vai ter uma experiência muito melhor quando tiver mais velho e tiver mais dinheiro para investir, tá? E o que é um especialista? É aquele que tem grandes habilidades ou conhecimento especial em algo. Para se tornar um expert, é preciso, em média, 10 mil horas de prática. Então, a gente só vai aprender muito. Eu aprendi investindo, lendo, vendo vídeo no YouTube, né? E praticando, errando, umas horas certas, outras horas erra. E a ideia é acertar mais do que errar, né? E quando errar pouco, tá? E aí, eu fiquei de falar como que a gente pode simplificar, né? E tem 2 formas de simplificar investimento. Vocês não precisam comprar uma carteira de ações. Aqui no Brasil, acho que nos Estados Unidos também, a gente pode investir em fundos, né? Fundos de investimento, que é um fundo ativo que compra e vende, seja renda fixa ou seja ações, né? E o ETF, que eu gosto pra caramba, né? Eu invisto fora grande parte via ETF. Grande parte não, 100% via ETF, né? Porque eu acho que só o fato da gente ter no Brasil dinheiro em dólar, a gente já tem uma remuneração legal. E da gente ter dinheiro em dólar num ETF tipo SP500, que por exemplo, se eu puder indicar um fundo, falar assim, eu quero comprar um ETF
americano, é o S&P 500, né? Esse é o primeiro da lista, assim, né? Que é um fundo bem interessante, tá? E para quem quer investir em ações, o melhor é fundos de FIA, né? Que são fundos de investimento em ações, tá? E ETF de investimento internacional. Então, aqui a gente simplifica muito a forma de investir. Vocês não precisam estudar a ação, mas claro que precisam estudar os fundos, né? E só para vocês terem ideia, fundo de investimento tem fundo de ação, fundos de renda fixa, né? Só que eu já falamos disso aqui, eu prefiro Tesouro Direto, né? Não gosto de fundo de renda fixa ativo, né? Porque eu acho que o risco não compensa. Fundos multimercado, que investem em ação, título de renda fixa, ouro, derivativo, moeda, mexe com tudo, né? Fundos cambiais, que é de moeda, fundos de infra, fundos imobiliários, a gente já viu, fundo de criptoativos, né? E para quem vai mexer, que o objetivo é herança, né? Tem os fundos de previdência também, né? Que um fundo de previdência, ele investe em tudo isso aqui, ó. Tem todas as opções. Existem os fundos de investimento que não são previdência, e existe o mesmo fundo com alguma outra mudancinha, porque quando é previdência tem que ter uns encaixes lá de um pouquinho diferente. Tem os fundos, todos eles de PGBL e de VGBL. Eu acho que quem é funcionário público aqui no Brasil, Giane, acho que o Guto também tá no grupo aí agora, Daniela, Cristiana, Ricardo, tem que trabalhar com o PGBL. Tá? Isso aqui, vocês conseguem pegar 12% de retorno do que vocês pagam de imposto de renda. Né? É bem interessante. Tá? E como é que a gente escolhe um fundo? Primeira coisa, qualidade do gestor, sempre. Né? Qualidade é um negócio, igual já falamos em outras apresentações, que é histórico, né? Ver onde ele investe, né? E eu vou dar algumas sugestões de fundo também, tá? Defino o perfil de risco, né? Compara o fundo com o CDI, com o Ibovespa, né? Se ele está acima. Compara as taxas, a rentabilidade histórica, né? Verifica o prospecto histórico do fundo, né? E alguns fundos fazem cartas, né? Por exemplo, a Quineia é uma gestora de crédito privado, tem cartas fantásticas, né? Puta de uma empresa, né? E aqui eu sugeri alguns fundos, né? Alguns fundos de investimento. Isso aqui de uma seleção muito grande que eu já investi, né? Por exemplo, o Hash 11 é um ETF de criptoativos. Ele investe em Bitcoin, fugiu o nome dos outros, mas assim, ele é os 4, 5 maiores, Solana, Ethereum e mais uma cripto. 4, 5 cripto, sendo que 70%, 80% é Bitcoin. É por capitalização mundial, né? Charles River é um fundo de investimento em ações, um fundo de ações BR. Em vez de eu escolher lá fazer 10, 15 ação, eu vou lá, ponho o dinheiro nesse fundo de investimento, né? Ele tem uma cesta de investimento, né? A gente não precisa ficar escolhendo o que vai colocar. Então, dentro do seu percentual de ação, você pode investir uma parte no Charles River, uma parte no Guepardo, que é outro fundo de ações, uma parte no IP. O IP já é um fundo que investe no Brasil e no mundo, né? O Real Investor também é outro fundo, né? Quando tem esse BDR aqui, ó, é que eles investem no Brasil e fora, ou só fora, tá? E tem um fundo multimercado que investe meio igual uma carteira meio global também, bem legal, que é o Arca Grão, tá? Aqui eu pus PGBL porque eu copiei do meu negócio lá, eu tenho PGBL nele, tá? E aqui, o que eu peguei? Peguei uma rentabilidade dos fundos, né? Comparei aqui, ó, o Charles River, né? Lembra que isso aqui só conta a história desse primeiro investidor aqui, né? Mas ele é um fundo de ação bem interessante. Comparando com o CDI, ele deu 70% a mais, né? E aqui em roxo, esse Brasil Prev é um fundo que aí que a gente tem que tomar cuidado, é um fundo que meu pai investia no Banco do Brasil, né?
E ele pediu para me dar uma ajuda nele, né? Normalmente o banco, eles vão muito para o lado emocional, eles falam que é seguro, que você vai tirar o dinheiro do Banco do Brasil, mas na verdade o dinheiro num fundo de investimento, ele não tem nada a ver com o banco, tá? Quando você coloca o dinheiro num fundo de investimento, existe uma administradora que cuida do negócio. Se o banco quebrar, seu dinheiro estiver num fundo, qualquer fundo de investimento, de ação, você indica outro banco, outra corretora, e eles vão passar o dinheiro para lá. Se o dinheiro estiver no CDB, aí você está emprestando direto para o banco. Se estiver no Tesouro Selic, também você indica outro banco, eles vão passar. Ele é só o gestor daquilo ali, né? Ele não tem o poder de, fugir o nome, de pegar o seu dinheiro que está ali. Se estiver na conta corrente, aí você está emprestando para o banco. Se estiver no CDB, você está emprestando para o banco, ou algum debênture do banco, aí sim é problema. Mas se tiver no fundo, não tem problema nenhum, né? Aqui, ó, eu peguei o Charles River, o Arca Grão, o fundo que o papai está investindo, né? E aqui eu coloquei um período mais curto também, só para mostrar para vocês que fundo de ação também, ele, em intervalos menores, ele tem uma rentabilidade um pouco pior, tá? Mas o fundo que o papai está investindo lá sempre é pior que o CDI. Um fundo de ação, ele em períodos curtos, ele pode até ser pior do que o CDI, mas no longo prazo não tem sentido nenhum, né? Então, aqui um adendo aqui, cuidado com a sugestão de banco, né? Então, no caso do papai lá, em 4 ou 5 anos, eu não lembro direito, eu lembro que eu fiz uma conta para ele, ele perdeu 100 mil reais locando em fundo de gerente. Deixou de ganhar. Se ele tivesse aplicando no Tesouro Selic ou comparando com o fundo que ele estava aplicando, tá? E por quê? Porque o gerente do banco, ele visa o produto com maior comissão, tá? Títulos de capitalização, poupança, tudo que tem resgate automático, agora tem uma moda nova, verificar a porcentagem do CDI, que antigamente era 100%, 99%, 90%, hoje tem muito fundo rodando aí, no meu banco aconteceu isso, eles mudaram lá o nome do fundo, aí eu fui ver, estava 50% do CDI, falar, resgate automático, né? Isso aí porque o banco está ganhando mais. E COI. Só para vocês terem ideia aqui, ó, lucro por dia dos bancos brasileiros em 2024, Itaú ganha 100 milhões por dia. Esse aqui eu agora escrevi o lucro, depois 100 milhões por dia, o Banco Brasil 97, né? O Bradesco 43. Então, esse lucro aqui vem de quem é correntista, tá? Ou de quem está pagando juros, ou de quem está com o dinheiro lá parado, rendendo menos do que pode, tá? Em 2024, o Itaú atingiu o lucro recorde de 40 bi, né? Então, assim, banco, primeira ação que eu sugiro investir no Brasil eu quero escolher uma empresa para investir. Começa aqui, ó, Itaú, Banco do Brasil, são as melhores empresas do Brasil, né? Então, o Bradesco andou dando uma caída grande, mas ainda é um dos maiores, né? Mas eu começaria de Itaú e Banco do Brasil. Então, melhor do que ser cliente de banco, a gente ser acionista, né? Isso eu já faço há muito tempo, uns 20 anos atrás eu estava reclamando do banco, aí alguém me falou, por que você não vira sócio do banco? Né? É só você comprar ação, e realmente é isso aí. Banco, a gente tem que ser acionista, não cliente. Dúvidas? Então, qual outra forma de investir? Tem os fundos de investimento, né? E tem os ETF. Eu, particularmente, adoro ETF, né? Ele é um fundo negociado em bolsa que replica um índice, né? Commodity ou conjunto de ativo. Então, ele espelha o índice. Exemplos, BOVA11, é o ETF do Ibovespa.
do Ibovespa. O que é o Ibovespa? São as maiores empresas do Brasil, né? Então, você tem lá um conjunto de ação, que no Brasil não sei se é 50, 70, são por capitalização. Geralmente a Petrobras, a Vale, que são as maiores, entram em maior quantidade e as menores vão entrando em menor quantidade, tá? O IVVB11 é um ETF do SP500. O que é SP500? São as 500 maiores, o Marcos já explicou na aula passada também, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos por capitalização. Eu vou falar um pouquinho mais. E o VOO é o ETF da Vanguard, né, que é a gestora. Existe 3 ou 4 tipos de ETF nos Estados Unidos do SP500. Aqui no Brasil tem 3 já. Lá deve ter até mais do que 4. E geralmente os mais novos você tem uma taxa de gestão um pouquinho menor, tá? Então, você tem ETF de índice, né? Exemplo, Ibovespa SP500, de renda fixa, título público, você tem do IMA-B, né? ETF de commodity, de ouro, petróleo, setoriais, temático, né? Que é tecnologia, energia renovável, até de maconha tem, né? ETFs internacionais, por exemplo, a maioria dos temáticos não deram muito certo, porque todo mundo achou igual você, que aí o negócio estava muito caro, não deu muito dinheiro, né? Por exemplo, metaverso foi um ETF que não vingou muito, porque o grande problema é que a hora que a gente acha, a hora que todo mundo está sabendo de um negócio, provavelmente por estarmos no Brasil, nós estamos atrás de tudo, né? A hora que o negócio já bombou. Então, às vezes não tá, já passou da hora, tá? Então, ó, a evolução dos ETFs. O primeiro ETF foi lançado em 1993, que foi o SPY, que é um ETF igual o VOO, é um SP500 também, de uma outra gestora, né? Eu não sei o nome da gestora. Expansão global, né? Hoje cobrem ações, título, commodities, né? Tecnologia, ESG, né? E os mais populares, Brasil, BOVA11, SMAL11, que são as empresas de menor capitalização, o IMA-B11, né? Que é de renda fixa, o SPY, o QQQQ é da Nasdaq, IVVB11, né? Que é do Brasil. E por que escolher um ETF? Diversificação com baixo custo, tá? O custo, por exemplo, um gestor de fundo de ação no Brasil cobra 2% do valor do patrimônio anualmente. E 20% se ele bater a meta, que provavelmente é o Ibovespa. Então, o ETF, ele tem custos muito baixos. Eu vou pôr o do SP500 aqui, são irrisórios. Então, você dá menos dinheiro para o gestor, né? O problema de dar dinheiro para o gestor é quando você dá dinheiro para o gestor ruim. Um gestor que está batendo 100% do Ibovespa, é lindo dar dinheiro para ele. Mas quando ele não bate o Ibovespa, ele tem tipo um salário fixo e um de resultado, né? Quando esse salário fixo dele vai comendo o patrimônio do fundo, tá? Liquidez, né? Ele é negociado como ação, então você compra e vende na corretora, né? Taxa de administração menor que fundo tradicional. Transparência, né? A carteira ela é divulgada diariamente, né? E acesso ao mercado global e nicho, né? Tem jeito hoje na Bolsa Brasileira de você investir em China. Por exemplo, é o China 11, com X. É um ETF de China, né? E aqui o SP500, né? Ele ações ordinárias americanas negociadas nas bolsas dos Estados Unidos, né? Nova York, Nasdaq, CBOE. Essa aqui eu nem sabia que existia. Capitalização de mercado igual ou superior a 13,1 bilhões, né? Lucro líquido positivo nos últimos trimestres. Por exemplo, se a empresa não teve lucro líquido positivo, ela sai do SP500. A cada 3 meses, o índice é rebalanceado. Volume mínimo de negociado de 250 mil ações por mês, né? Então, se entrar tudo nisso aqui, as 500 maiores empresas, né, que são as empresas maiores do mercado americano, elas vão entrar no índice. E aqui eu peguei o exemplo, para vocês terem ideia como é que é o índice, é percentual. Então, a Apple é a maior empresa negociada na Bolsa. Então, ela vai 6,7% do SP500 é Apple.
Então, 5,57, Microsoft, né? 4,34, Amazon, né? Google, e vai indo, Facebook, né? Tesla, o Berkshire do Warren Buffett, né? E tem tudo, Walt Disney, Nvidia, né? E peguei também, aqui eu pus as 40 maiores, e peguei também o finalzinho, né? Por curiosidade, o SP500 tinha 510 empresas, né? Aqui eu associei algumas, mas porque tem aqui ó, a Berkshire, repetindo aqui, porque tem classes diferentes de ação, e eles colocam diferente, né? Mas mesmo aqui no finalzinho, ó, Ralph Lauren, eu não sei nem falar o nome certinho, Fox, Xerox, né? Então, são empresas que automaticamente vão perdendo valor de mercado, né? Provavelmente a Xerox já foi, tipo, sei lá, top 100, né? Mas ela vai perdendo valor de mercado, ela vai caindo para baixo. E uma hora ela vai sair do SP500. A grande vantagem aqui é que esse índice ele é rebalanceado pelo mercado. Você não tem que ficar sabendo que se a Apple tem um trimestre muito ruim, aí ela perde valor de mercado, aí a Microsoft passa ela. O índice altamente, ele já rebalanceia para você. Então você não tem que ficar comprando, vendendo, sabendo qual dessas 10 aqui são as melhores, né? O Warren Buffett, eu li um livro dele que ele recomendou para a mulher dele, que se ele morresse antes dela, para ela pegar 90% do patrimônio dela, né, que é a herança dela, e colocar nesse índice. Porque ele mesmo, ultimamente, a Berkshire, não tem conseguido bater o SP500, né? Então, é um índice fantástico, né? Que imagina se for um conselho do Warren Buffett, né, para a esposa, eu acho que é bem importante a gente investir em ETF de SP500, tá? Principalmente para quem mora no Brasil, para mim, eu acho obrigatório, tá? Não gosto muito dessa palavra, não, mas pensando que se vocês forem investir em mundo, em Estados Unidos, primeiro passo é SP500, tá? Então, ó, o ETF ele é um fundo passivo, né? Em 2023, ultrapassou 10 trilhões de dólares, né, em ativos, em ETF, né? Então, vantagem é diversificação, custo baixo, flexibilidade, né? Eu aqui, ó, essa aqui é a minha carteira em dólar, ó. 5% tá na corretora e em bonds, que é os renda fixa americana, 70% em SP500, 10% em VNQ, que é um ETF de REITs, né, de imobiliário, 10% em VGT, que é uma tecnologia, né, que é as empresas de tecnologia americana, e 5% em China, né? China, por exemplo, recentemente deu uma explodida legal. Então, assim, você põe 70% no mais importante, o resto você pode inventar moda que você está bem alocado, né? Tá? A taxa de administração do voo aqui é 0,0945% ao ano, enquanto que um fundo de investimento no Brasil cobra 2 mais 20% do que ele passar por exemplo, do Ibovespa, né? Então é uma taxa de administração baixíssima, né? E isso aqui eu acredito muito sucesso dos ETF estão aqui, ó, né? Nessa taxa de administração, tá? Aqui, ó, eu montei uma carteira para Clara. Eu acho que é uma carteira bem legal para iniciante. Aqui eu peguei o exemplo para vocês terem ideia. Depois aí eu falei que nas próximas não vai ter próximo encontro, mas quem quiser trocar ideia, a gente pode no sábado bater papo de carteira, né, individualmente, né, para me ajudar vocês, tá? Isso aqui é a carteira da Clara, né? 40%, Clara é uma menina de 20 e poucos aninhos, né? Então, eu pesei a mão no SP500 para ela, né? Aqui é alocado em dólar, 40% mais o Hash 11 também, que é criptoativo, ó, 45% da carteira dela é dólar, né?
Talvez se fosse hoje eu até colocaria um pouco mais, mas isso aqui é uma carteira de 2 anos atrás que a gente fez. 10% no fundo de renda fixa, de crédito privado, esse V8 Cash. Eu não faria mais isso, eu colocaria só Tesouro Direto, né? 25% aqui em renda fixa. Para ela ter um gostinho do que é um fundo imobiliário, eu pus 15% em fundo imobiliário. Hoje acho que é a pior parte da carteira dela. 5% no fundo de ação, né? Na época, isso aqui poderia ser uns 15%, né? Eu optei por usar um multimercado. Hoje, para quem for investir hoje, eu colocaria uns 15% ou 5% em cada fundo de investimento em ação, tá? Ou quem quer aventurar em carteira, 15% em ação, tá? E aqui 5% em Hash 11. Dúvidas? Eu só para reforçá-lo, eu gosto muito também dos ETFs. Eu invisto muito nos ETFs. Ele diversifica, agora, mesmo dentro dos ETFs, tem diferentes objetivos. E eu divido um pouco também. Tem os ETFs de crescimento, né, de ganho. Eu acho que as taxas administrativas deles são bem atraentes comparadas com outros. E no meu caso, na medida que a gente já vai chegando mais próximo da aposentadoria, né, que tem que ser um pouco mais conservador, eu tenho investido em alguns ETFs de renda passiva. Né, eles geram renda passiva, ou seja, a cada mês ou a cada 3 meses eles pagam dividendos, né, e aí você reinveste, vai fazendo o juro composto. Então, eu sou muito fã do ETF. Eu diria que hoje 80% do que eu mexo aí nessa parte mais variável, né, é ETF, e é um pouquinho na parte de estoques individuais, mas o ETF te dá uma diversificação, te dá tanta opção violenta, muito boa, né? Esse aqui, Marcos, né, o do SP500, ano passado, para quem é brasileiro, deu 50% ao ano, cara. Sim. Real. Sim. Mas assim, porque o real perdeu muito valor, né? Aí ele acho que deu uns 20%, né? Esses 20 e poucos por cento, isso. Então, cara, é foda, né? Claro que vai ter ano que vai ser negativo, pode dar 20 negativo, 30 negativo, né? Mas e aí é a hora que a gente quer, o próximo que nós vamos falar, é a hora que a gente compra mais ainda, né? Então é isso aí, mas legal mesmo. Aí, por exemplo, o problema, aí eu esqueci de falar também, o SP500, a cada 3 meses ele paga, mesmo para gente que é brasileiro, ele paga ai, meu Deus, como é que chama? Os dividendos? Só que eu acho que é 30% de imposto de renda, tá? Por isso que eu te perguntei para quem não é residente aí, né? Mas é rendimento, né? Então tá ganhando certo. Não, mas você paga, lembre-se, não é para os jovens entenderem, você paga sobre o ganho, sobre o que você ganhou, né? Ou seja, isso é inevitável. O imposto de renda no 30%, o imposto de renda no Brasil vai ficar muito longe disso, não. É que aqui, por enquanto, é isento, por enquanto. Mas bem por enquanto mesmo, tá quase. Clarinha falou alguma coisa? Tá. Então, depois a gente, sábado que vem, nós vamos falando, tá? Monitore e rebalanceie. Aqui, para mim, é a parte mais importante. Depois de escolher o que nós vamos investir, tá? Mais importante para qualquer carteira é o aporte, né? Por quê? O que vai fazer? A rentabilidade em si, ela é importante, tudo, mas você controla muito mais o seu aporte, quanto que você guarda por mês, né? Do que a rentabilidade futura da sua carteira. Então, quanto mais você guardar, mais você vai ter no futuro, né? Sempre aporte no menor percentual da sua carteira, ou seja, quando a gente faz isso, a gente está aportando o que está mais barato. 4 horas. Evite vender ativos que pagam IR, porque toda vez que a gente vende um ativo que paga imposto de renda, a gente está perdendo a parte do imposto de renda. Então,
porque tem algumas pessoas que sugerem vender o que está mais caro para aportar no que está mais barato. Eu acho que quem está fazendo aportes mensais, a ideia sempre é vender, é aportar no que está mais barato, o que está no menor percentual da sua carteira. Com isso aí, você sempre está pondo no que caiu mais, né? Não necessariamente que caiu mais vai subir mais, mas geralmente é o que está mais barato, tá? Você tem que fazer uma revisão semestral ou anual do seu, ver se todo mundo ali tá bem mesmo, né? E ajuste a alocação conforme objetivos, mas meu objetivo mudou, né? Ou mudança de mercado, né? No caso de portfólio de usufruto, aquele que você está já vivendo daquele portfólio, pode ser necessária a venda para balanceamento, pode ser, tá? Não necessariamente né? Se ações subiram muito, aí tem alguns exemplos, né? Ação no Brasil, se a gente vender até 20 mil, a gente não paga imposto de renda. Então, você pode usar dessas coisas legais, né? De evitar pagar imposto de renda, e aí sim você pode fazer. Mas fundo, por exemplo, você vai pagar 15%, então não tem jeito. Então, agora, a ação até 20 mil reais mensais, ele é isento de imposto de renda. Então, você vender 19.990 no mês, você não paga imposto de renda. Pode ser que aí seja interessante. Tá? Teoria do Markowitz, teoria moderna do portfólio, né? É um modelo de otimização de portfólio que ajuda a escolher a carteira de investimento mais eficiente, né? Esse rapaz, ele propôs a teoria em 52 e recebeu o Prêmio Nobel da Economia em 1990, né? Que nada mais é diversificação, combinar ativos que não estão correlacionados para reduzir risco. Por exemplo, toda vez que a Selic às vezes vai subir, as ações caem. Tem uma correlação até interessante. Então, você ter portfólios que são descorrelacionados, né? Ouro, por exemplo, Bitcoin, às vezes hoje não está tão descorrelacionado, mas empresa de crescimento, empresa de dividendo, coisas que não têm uma correlação alta. Isso aí tem jeito matematicamente de fazer conta, né? Então, isso é interessante, isso aí soma no portfólio. Retorno esperado, né? Quando você tem uma ação que você espera ganhar 30% ao ano, uma renda fixa espera ganhar 10%. A média ponderada dos retornos ajuda na rentabilidade. E principalmente quando você investe no que está mais barato, né? O risco. Né? Então, é importante ter ativos de riscos diferentes dentro da carteira, né? Fronteira eficiente, né? Um conjunto de carteiras que oferece o maior retorno esperado para o dado nível de risco. O que o Markowitz provou? Que quando você tem dois ativos combinados, a soma do portfólio, você diminui o risco da carteira, né? Quando você põe dois portfólios juntos. Por exemplo, você pegar renda fixa junto com renda variável. A soma desse portfólio, você vai reduzir o risco da soma da média dos riscos. Isso é bem interessante, tá? Aí eu dei um exemplo aqui da carteira da AGI, carteira fictícia, né? Como é que a gente faz o aporte, o balanceamento, tá? Aí vamos supor que a AGI fez um aporte inicial 10 mil e todo mês ela vai fazer R$1.000 de aporte. E ela quer que a carteira dela tenha 70% em renda fixa e 30% em fundos de infra, que é uma renda variável. Então, primeiro mês, R$7.000 aqui, R$3.000 aqui. Aí, o que aconteceu no final do primeiro mês? A renda fixa subiu 1%, beleza. R$7.000 viraram 7.070. A renda variável caiu, sei lá, falaram uma coisa aí no governo, caiu 50%. Então, os 3.000 viraram 1.500. Aí faz a percentual. Para ela continuar com a carteira 30-70, esse aporte de R$1.000, ela tem que colocar todo ele nos fins de infra. Ou seja, ela está investindo no que mais caiu. E é mais ou menos o que eu faço na minha carteira, né? Aí vamos para o segundo mês, né? Renda fixa, deu mais 1% ao mês. Então, aquele 7.070 viraram 7.140,70, né?
Só que a variável dela, os 2.500, os 1.500 mais 1.500, os 1.500 que tinha mais 1.000 que ela aportou, já virou 2.625. Você faz a soma, já com um aporte de 1.000, aí você vai chegar à conclusão que para ficar 70% aqui, 30% aqui, você tem que pôr 395,29 aqui e 604. Então, isso é a forma inteligente de fazer aporte, né? E assim sucessivamente até o final da carteira. Você sempre, aqui estão os aportes em amarelo, ó, aqui ela aportou 1.000, aqui 600, aqui 390, você vai aportando para no final sempre você ter 70% de renda fixa e 30% de infra. Esse tipo de aporte ajuda muito a melhorar a rentabilidade, porque você sempre está colocando dinheiro no negócio que está mais barato. Então, aqui, ó, a hora que sobe muito o infra, aí você vai aportar mais em fixa. Quando cai muito o infra, você vai aportar no que caiu, tá? E é bem legal isso aí. Eu faço isso dentro da minha carteira de todos os ativos, sempre aporto no que tem no menor percentual, né? E faço isso entre classes, né? E teoricamente você sempre está aportando no que está mais barato, né? Aqui um exemplo da carteira que eu trabalho também, né? Renda fixa 23%, fundo de infra 10%, considero que fundo de infra uma renda fixa, não é, mas eu considero, 33%, renda variável 33%, Estados Unidos 34%, essa é a minha meta de aporte. Normalmente eu tenho feito anual, aí depois, o ano que vem, eu quero pular para 50% pelo menos nos Estados Unidos, tá? Como eu tenho feito um rebalanceamento anual, né? Eu acredito que hoje é isso aí, quem quer uma carteira conservadora tem que ter pelo menos 50% de dinheiro em dólar, né? E aqui o exemplo dos aportes, né? Então, no final do mês eu vejo lá, pego o que está mais longe das metas, né? O que caiu, e aonde que eu tenho que aportar, né? Tem coisa que está sobrando muito, né? Mas eu não vendo, aí eu vou fazer o aporte, eu coloco nessas coisas que estão no menor percentual, tá? E mesma coisa dentro da carteira, né? Aqui são os ETF que eu mostrei para vocês, a meta é ter 70, hoje está 87, né? Porque caiu um pouco o S&P 500, então eu tenho que comprar o VOO e o VGT, que é o aporte americano, tá? Então fica bem legal, sempre eles estão... isso aqui, cada mês ele mostra um que está mais baixo, né? Você compra um, ele sobe, e de acordo com que roda o mercado, no dia que você vai fazer o aporte, você vai lá e olha, tá? Então, dessa forma, eu não sou nenhum investidor profissional, nada, né? A minha carteira eu comecei em 2020, ela aqui em verdinho, ó, ela tá batendo, ela sempre apanhou um pouquinho do S&P 500, esses dias ela conseguiu bater um pouco o S&P 500, né? Dessa forma de aporte, ela bate IBOV, PCA, IFIX, DIV, CDI, que fala que é muito difícil de bater, né? Então, assim, nela, eu trabalho um pouco com boi também, né? Achei uma época que estava muito barato, comprei, vendi. Então, assim, que dá uma pimentada na carteira, né? Mas eu faço, na verdade, o que eu estou ensinando para vocês é o que eu faço, né? E, assim, não sou especialista na área, mas sempre de colocar no que está mais baixo do percentual, dá uma evolução bem legal na carteira, tá? Então, vantagens, né? Menos estresse, eu não fico olhando, claro que às vezes a gente vê notícia, né, e tal, mas não fico acompanhando minha carteira diariamente. Custo reduzido de corretagem e imposto de renda, né? E adaptável, né? Todo ano eu dou uma balanceada. O que faz a diferença é quanto que a gente investe. Isso é o mais importante de tudo, tá? Isso aí o avô do meu avô já sabia, o bisavô né, que faz a diferença é guardar uma parte para investir no futuro, tá? Definir os objetivos claros, né?
conhecer o perfil nosso, diversificar, estudar muito, né? E tentar errar pouco, monitorar isso aqui, né? E a sugestão de quem ainda não faz é começar mesmo com pouco, né? É sempre bom. Eu comecei com pouco dinheiro e a gente vai aprendendo, vai melhorando, o dinheiro vai multiplicando, né? Porque e aí a gente vai aumentando os aportes, né? Como o mestre fala, investir não é arriscado. Arriscado é trabalhar durante 35 anos para uma pessoa e depois viver da Previdência Social. Isso eu acho arriscado, né? E, repassando o primeiro slide da primeira encontro nosso, nunca perca dinheiro, né? A sugestão do mestre Warren. Não se esqueça da regra número 1, né? O 2. Isso aqui é uma coisa... nunca perca é não inventar muita moda, né? Gaste menos do que ganha, essa é muito importante. Reinvista os juros e renda, tá? Não jogar jogo de azar, né? Sempre os mais jovens, aí, tigrinho, bet, casa sempre ganha. Evite fazer negócio após beber, né? Se possível, não beba, né? Tome 3 a 4 litros de água por dia. Faça atividades físicas constantes, né? É muito importante fazer uma meditação ou rezar, né? Para quem gosta, tá? Focar no que realmente é importante, dedicar tempo e energia às atividades que fazem diferença, né? Paciência e fé nos juros compostos, né? O tempo e o juro composto sobre o dinheiro são um fator que contribui para acúmulo de patrimônio, principalmente para quem tem muito tempo. Investir em empresas, né? Simples de entender, coisas simples de entender. Um ETF é um negócio, acredito eu, simples de entender, que não tem muita coisa. Às vezes você ouve um podcast eu ouço muito podcast de gestor de ação, né? Então, cara, cada um fala da empresa que é a melhor empresa do mundo, e aquilo lá, às vezes, nunca vira nada. Então, eu acho que o ETF é uma coisa bem, bem mais simples, né? Não seguir a onda do mercado, evitar deixar levar porque os outros estão fazendo, manter a calma quando o mercado estiver agitado. Às vezes, o mundo vai acabar, a ação vai cair, isso aí sempre vai ter. E uma hora vai cair muito, mas fazer o quê, né? Comprar mais, né? Investir de longo prazo, né? Ignorar a volatilidade de curto prazo, concentrar em métrica fundamental e sólida. Emoção é uma coisa muito importante, né? Tem muita gente que gosta de investir na hora que está caro, mas o legal mesmo é investir quando a gente tem um portfólio grande e investe no que está mais barato. A gente sempre está pondo dinheiro no melhor, né? Porque existe o medo de perder lá aquele negócio. Então, o que está subindo muito, você deixa ele empurrar sua carteira. Então, e o que está caindo é onde você tem que pôr dinheiro, tá? Ter disciplina e resistência à emoção, tá? Como ganância e medo, para tomar decisão de investimento racional, tá? Evitar a dívida, né? Dívida mata, parcelar cartão de crédito, cheque especial, tá? Seja medroso quando forem gananciosos e gananciosos quando forem medrosos, tá? Então, esse aqui é o Luiz Barsi, um dos maiores investidores brasileiros também. Quando entramos na bolsa, ouvimos muita frase, né? Você comprar na baixa e vender na alta, né? E concordo com ele que é a maior bobagem, até porque a gente sabe quando está barato e quando está caro, mas a gente nunca sabe quando é a baixa e quando é alta. O ideal é comprar quando estiver barato. Isso é a filosofia dele. Dúvidas? Tudo certo, né? Então é isso aí. Aí, depois, quem precisar de ajuda, estou à disposição para trocar ideia, a gente marca, né? E a gente vai troca ideia da carteira, tá? Para os jovens aí, o primeiro